Isso aqui é meio que resumo dos principais tópicos que eu vi na leitura do capítulo. Aqui tem só o capítulo 2, acho que a gente tinha ficado do 2 e 3, mas eu preparei só o 2. E o primeiro ponto aqui, que ele destaca no livro, na introdução, é uma rivalidade, digamos assim, entre duas linhas, né, duas palavras, das frases, na verdade. Né? Uma é a frase nunca se desculpe, e outra é os princípios, né, de cultivar e guardar, que é como ele resume o mandato masculino. Então, onde que ele tirou esse nunca se desculpe? Ele conta aqui no livro, vou mostrar o livro aqui, que é mais interessante. Opa. Aqui tem só o capítulo 2, acho que a gente tinha ficado do 2 e 3, mas eu preparei só o 2. E o primeiro ponto aqui, que ele destaca no livro, na introdução, é uma rivalidade, digamos assim, entre duas linhas, né, duas palavras, das frases, na verdade. Né? Uma é a frase nunca se desculpe, e outra é os princípios, né, de cultivar e guardar, que é como ele resume o mandato masculino. Então, onde que ele tirou esse nunca se desculpe? Ele conta aqui no livro, vou mostrar o livro aqui, que é mais interessante. Opa. Ele conta aqui no livro, quando ele era mais jovem, ele era muito inspirado por conta de uma história, de um filme aqui, até o tal do John Wayne. Aí, ó, Legião Invencível, porque fala com uma temática de guerra de cavalaria, coisa que o avô, o pai e até ele mesmo participaram, né? Porque ele conta o avô dele participou da cavalaria do exército americano quando ainda tinha cavalo, e aí o pai e até mesmo ele já estavam na parte de cavalaria, era tanque de guerra, né? E aí nesse filme, que é inspirado numa coisa que ele gosta muito, ele teve essa frase aqui do protagonista, do Capitão Brittles, chamada nunca se desculpe. E esse nunca se desculpe é a frase que resume a visão de masculinidade. Então a masculinidade, para essa pessoa, se resume em nunca se desculpar, nunca, digamos assim, retroceder, nunca voltar atrás, né? Com aquilo que você faz, com as coisas como geral. E aí, ao longo do tempo, ele começou a perceber na prática que essa frase não era tudo aquilo que ele, né, que ele achava que era. E principalmente depois que ele se tornou cristão, ele, na verdade, encontrou nessa frase, nunca se desculpe, ao invés de encontrar um exemplo, né, de masculinidade, ele, na verdade, encontra uma grande fonte de arrogância, e aí que eu mesmo incluo aí na ideia, bastante a ideia de orgulho, né? Porque o nunca se desculpe, na verdade, é nunca voltar atrás nas suas ações, até mesmo nunca se arrepender, né? E cristão que não se arrepende não existe, né? Se você for olhar a verdade. E aí, quanto mais ele foi lendo a Bíblia, mais ele foi ele foi substituindo esse lema, né? Nunca se desculpe, pelo lema que tem que ser o lema de todo homem que quer viver de acordo com a Bíblia, que é justamente o mandato masculino, cultivar e guardar. E ele fala, juntas essas duas palavras servem como resumo do mandato da Bíblia para o comportamento masculino. Esse livro eu acho bem legal porque o capítulo 1, ele fez uma introdução geral a respeito dos propósitos escritos do livro, e no final ele menciona o resumo da ideia do mandato, né? Que é cultivar e guardar. E aí no capítulo 2, ele retoma exatamente onde ele parou. Ele citou o cultivar e guardar, e agora ele vai destrinchar um pouco melhor cada um deles, o que significa as palavras e quais são as primeiras aplicações. Então dá uma linearidade que já me fez gostar bastante do livro nesse sentido. Bom, sabendo então que o nosso mandato se resume nas duas palavras, né, cultivar e guardar, vamos para cada uma das palavras. A primeira palavra em questão aqui é a palavra cultivar, que do hebraico, que no hebraico, né, é a palavra avad. A palavra avad. A palavra avad, ela aparece no versículo que é o resumo do mandato masculino, que é em Gênesis 2:15. Então, pegando aqui e mostrando o texto, Gênesis 2:15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Lembra que ele falou lá no
no capítulo 1, que o ponto de partida tinha que ser Gênesis. Então ele continua, né, trabalhando com Gênesis, ele coloca as palavras originais do hebraico que estão aí nesse título, nesse versículo. E a palavra cultivar, nesse caso aí, é a palavra avad. Dando uma pesquisada focada, o próprio livro, inclusive, ele diz que a palavra avad é uma palavra hebraica para retratar ideias como trabalhar, servir e realizar atos de adoração, isso, né, indicando os verbos, as ações, e como substantivo ela aparece em contextos que pode significar servo, trabalhador, oficial e adorador. Ou seja, é alguém que está disposto a ativamente se esforçar para poder servir, submeter a outra pessoa através de um serviço, através de algum trabalho, né? Isso já é a primeira parte que resume o nosso mandato masculino na Bíblia. E aí ele segue. Quer falar uma coisa? Pode falar. Cara, você vê que tudo isso aí, todos tudo isso na verdade são verbos, né? Sim. Então, é uma coisa que sempre leva à ação. O homem não pode ser ocioso, não pode ficar parado. Lógico que há o momento de descanso, né? Mas a função do homem é trabalhar, cara. Trabalhar mesmo antes da sentença que Deus dá, né? Por exemplo, agora você vai ter que comer do suor do teu rosto. Mas isso já acontecia, né? Então, a diferença é agora vai ser custoso para ele, Sim. né? Depois que ele cai, né? Então, mas o trabalho nunca não é visto. A questão aqui do trabalho não é visto como algo ruim. Mas agora ele vai se tornar penoso porque o homem caiu. Tanto que depois que Jesus voltar, ainda vai existir trabalhos para ser feito. Né? Como que vai acontecer isso, a gente não sabe. A gente sabe que a gente vai reinar com Cristo. A gente vai Uhum. ter trabalho, vai ser uma cidade santificada. Então, o trabalho em si ele não é ruim. Né? O que acontece é que, por causa do pecado, ele se torna penoso, se torna algo pesado, a gente cansa, né? Enfim. Então, na igreja também, talvez, nem existisse cansaço, talvez, anteriormente do pecado. Né? Ela trabalhava ali, estava ali, constantemente trabalhando, com a hora certinha, a hora de cultivar, a hora de plantar, a hora de colher, tudo nos seus conformes, sem interferência do pecado, entendeu? Eu separei aqui até, cara, uma, uma passagem do livro da Teologia Sistemática do Bavinck, Uhum. que ele fala sobre isso em relação a Adão, o que era o mandamento para ele, né? Que ele fala assim: Adão tinha que subjugar a terra e dominá-la. E isso devia ser feito em um sentido duplo. Ele tinha que cultivá-la e assim extrair dela todos os tesouros que Deus tinha reservado para o uso humano. Ele tinha que vigiar a terra, protegê-la contra todo o mal que pudesse ameaçá-la, protegê-la contra toda a corrupção em que a criação agora geme. Mas o homem só poderia cumprir a sua missão com relação à terra se ele não tivesse quebrado a conexão que o unia ao céu, ou seja, somente se ele continuasse a obedecer a Deus. Essa tarefa dupla, como podemos observar, é essencialmente uma só tarefa. Adão deveria dominar toda a terra, não ansiosa e passivamente, mas através do trabalho de sua mente, de seu coração e de suas mãos. E para que isso fosse possível, ele deveria servir. Ele deveria servir a Deus, que é seu Criador e legislador, seu Criador e legislador. Trabalho e descanso, domínio e serviço. Vocação terrena e celestial, civilização e religião, cultura e culto. Esses pares caminham juntos desde o princípio. Eles pertencem e estão contidos na vocação do grande, santo e glorioso propósito do homem. Toda cultura, isto é, todo trabalho que ele realiza para subjugar a terra, seja através da agricultura, da pecuária, do comércio, da indústria, da ciência, ou de qualquer outra forma, é o cumprimento de um mandato divino. Mas para que o homem realmente cumpra esse mandato divino, ele tem que depender e obedecer a palavra de Deus. A religião deve ser o princípio que anima toda a vida e que santifica a serviço de Deus. Cara, brutal. Brutal isso aqui, cara. Sensacional.
Achei bem interessante que tem um diálogo muito interessante com vários pontos aqui, inclusive desse capítulo, e provavelmente também com outros capítulos, o 3 já começa a falar mais especificamente sobre o trabalho em si, né? Dialoga muito em São Bolsonaro, sinal de que ambos eles dialogam porque tem a mesma base, né? Que é a Bíblia. Eu costumo ver que, historicamente, o homem sempre, na maioria das vezes, sempre tratou o trabalho como uma coisa ruim, né? Eu já vi várias vezes falando que o trabalho não era para existir, que ele foi uma maldição. Mas o texto de Gênesis mostra o contrário. O trabalho ele já era para existir desde sempre. O homem não veio para poder ser à toa. O primeiro trabalho do homem foi ser registrador de nome de bicho, catalogar bicho. E depois começou a tratar da terra, começou a tratar dos animais, começou a tratar de tudo. Já era para trabalhar. O que veio como consequência do pecado, com a maldição, é justamente a dor. A dor que se aplica em todos os cantos, né? A dor da morte, a dor de você sofrer fisicamente, a dor de você ter que suar para poder trabalhar, a dor da mulher na hora do parto, que foi uma das maldições que Deus, né, tacou na gente já de cara, de maneira explícita. Então, o grande problema é o pecado que trouxe como consequência, como maldição de verdade, a dor, não o trabalho em si. O problema não está no trabalho, porque o trabalho ele antecede a maldição por conta da queda, entende? Então, se a gente entender isso bem, a gente vai conseguir realizar o nosso trabalho, e aí até coloquei aqui, né, as 3 aplicações da palavra cultivar, né, da palavra do trabalho. Todas essas aplicações a gente vai exercer de maneira muito correta, muito feliz, né? Entendendo que a gente está servindo a Deus, fazendo isso, e tendo Deus na parada, a gente não sofre tanto, né? Cara, eu lembrei aqui agora num meme, o cara eu acho que era uma comissão de política, não sei. Aí o cara falou bem assim, trabalhar é castigo, tá na Bíblia. Isso, a ideia é essa. A ideia é exatamente essa, de que a Bíblia fala que trabalhar é castigo. Os caras vão a Bíblia para poder justificar que não quer trabalhar. A própria palavra trabalho vem da palavra latina tripalho, que era um instrumento de tortura. Eram 3 pedaços de madeira que era usado para poder esganar a pessoa, contorcer braço, pedaço de parte do corpo, até genitálias, inclusive, que era um instrumento de tortura. Né? Então, até os romanos, inclusive, eles tinham uma visão muito negativa do trabalho, deram um nome, né, da ação de trabalhar, um nome de tortura, e contemplavam muito o ócio, né? Ou seja, a ideia de você ficar de boa, relaxado, não fazer nada é bom, e o trabalho é ruim, é maldição. Isso persistiu durante a Idade Média só depois, ainda com a Igreja Católica, mas principalmente por causa da Igreja Protestante, da Reforma Protestante, é que essa visão a respeito de trabalho foi sendo trabalhada mais de acordo com a Bíblia, né? De que o trabalho é um mandato, pode ser muito bem uma bênção a partir do momento que a gente faz isso na presença de Deus, com Cristo, que a gente se livra dos problemas que existem, que são intrínsecos, né, ao pecado. Cara, eles colocam muito pra cima de Calvino isso, né? Falam que Calvino sim, não, ajudou, né, a difundar o capitalismo e tudo mais. Não, tem uma tese, que é uma tese de um cara chamado Max Weber. Max Weber. Eu não lembro muito bem. Eu acho que era do campo da filosofia da sociologia, e eu não lembro de qual século ele era. Mas ele, como estava fazendo um resumo a respeito da história filosófica do homem, ele vai falar que de que por causa do Calvino, todo mundo passou a ver a doutrina da predestinação como uma forma de você saber se Deus, se você é predestinado ou não, é o trabalho. Se você trabalhar por meio sentido, é porque é um sinal de que você foi um escolhido lá na predestinação para poder ser salvo, né? E se você tem um trabalho e fracassa nele, é sinal de que você não foi. Eu, pessoalmente, nas coisas que eu pensei sobre o Calvino, eu nunca vi ele falando isso. O que eu vi ele falando é que isso talvez pudesse ser uma consequência, né? O trabalho, o Deus abençoar o fruto do trabalho da pessoa pudesse ser um indicativo, mas eu não acho que é exatamente da forma como foi colocado, né? Você que conhece mais o Calvino do que eu, qual é a fala dele? Eles colocam o Calvino como se fosse tipo, um patriarca assim, do capitalismo. Só que não faz sentido porque o capitalismo, o governo já existia há quase 100 anos, entendeu?
quando quando ele começou a atuar e tudo mais e tal. A questão do estudo dele, sobre trabalho, sobre disciplina, ele colocou isso como meio de superar a pobreza, ele deu esse ênfase, né? Entendi. Mas ele não condenou, por exemplo, ele não criticou quem lucrava com o trabalho, um trabalho Sim. honesto, né? Então, aí eles colocam isso, porque existia grande crítica e o ser humano, querendo ou não, o ser humano é invejoso, cara, é mais brasileiro. Ou seja, a Muito. pessoa não pode prosperar que, é porque aconteceu alguma coisa, porque ela teve sorte nisso aqui, ela foi beneficiada. E o brasileiro, eu acho que ele é campeão nesse sentido, cara, de ser invejoso com os outros, entendeu? A pessoa pode ter Uhum. sucesso, que a pessoa vai para esse lado de, o cara prudente de alguma forma. Mas não faz sentido essa parada social calvindo ao capitalismo como um pai, né, como um patriarca, como alguém. Ele talvez ajudou a difundir, porque ele não via o trabalho como algo ruim. E nem tinha que ver, a Bíblia, o que eu falei, o grande barato, né, do Reforma Protestante foi enxergar as coisas de maneira mais bíblica. A visão bíblica de trabalho e de ganhar, né, esse ponto de trabalho não é uma coisa ruim. É aquele negócio, você tem 3 pontos que eu lembrei que só assim, de cara, assim, né, da forma como ele trabalha. Primeiro é isso de Gênesis, que a gente discute o livro, né, o trabalho sendo com uma bênção, na verdade, né, sendo anterior à queda, parte do mandato do homem. O livro de Eclesiastes fala que a vida não tem sentido, que o é bom mesmo é trabalhar, desfrutar do fruto do seu trabalho junto com a mulher da sua mocidade, alguma coisa assim. E também o apóstolo Paulo vai falar, né, que não lembro do versículo, mas ele fala que digno é o trabalhador do seu salário, algo assim, se eu não me engano. Né? Claro que o contexto era um pouco diferente, mas a frase se aplica num contexto mais amplo também, né? Quem Então, não assim. trabalha, não coma. Oi? Quem não Quem não trabalha, trabalha, quem não come. Exatamente, né? Isso mesmo. Acho que foi até Romano 6. Eu tô lembrando isso porque a gente falou esses dias aqui, inclusive, né? Se eu não me engano. Então, quando você tem uma visão mais bíblica a respeito do trabalho, você vê que ele não tem que ser demonizado nem considerado uma maldição. Muito pelo contrário, você tem que se esforçar para poder fazer ele com excelência. E, inclusive, encaixa perfeitamente com o que está aqui no esquema. A palavra avad, nos seus usos, ela se encaixa em 3 níveis, né? Primeiro e mais básico era o trabalho de cultivo dessa maneira literal, o trabalho de cultivar, de pegar, plantar, lavrar a terra, plantar a semente, cuidar do fruto até o momento de ir lá e colher do fruto do trabalho que foi feito. Porque na maior parte do tempo da Bíblia, a principal atividade humana era essa, né? A agricultura, de plantar e a pecuária, de lidar com os animais. Então, e é engraçado porque o cultivo na terra já indica muito como que tem que ser feito o cultivo do trabalho de todas as maneiras, né? Quando você cultiva, você cuida da terra, você prepara a terra, até mesmo com certo carinho, né? Para que a coisa não seja uma coisa muito bruta, para que a planta tenha o máximo de condições possíveis de nascer e de crescer de uma maneira saudável, bem nutrida. Então você cuida bem da terra, escolhe a terra, aduba a terra para poder ficar rica em todos os nutrientes necessários. Quando planta com cuidado, mantendo a distância necessária de uma semente para outra, para não dar nenhum tipo de conflito aí na hora que ela começa a crescer. Você tem todo um trabalho, todo um cuidado com aquilo, porque o trabalho que você se dedica, que você faz com muito carinho, com muita atenção, muita dedicação, né? E esse é o primeiro nível e é uma analogia perfeita, porque todo trabalho que você tem que exercer na vida tem que ser um trabalho semelhante ao trabalho que um bom agricultor tem, né? Ao trabalhar bem com a sua lavoura, né? E aí, dentro dessa ideia, dessa analogia, você já vem a aplicação de trabalho, não só no trabalho, né, do cultivar de maneira, em trabalho agrícola, mas o cultivar em qualquer trabalho que você faz, né? E aí já se aplica bastante para a gente, né? Na questão da gente ter o cuidado, a excelência com o trabalho que a gente faz em qualquer lugar. E aí eu lembro muito do texto que eu coloquei, né, de Colossenses 3, 22 e 25. Vou transmitir para a leitura para poder oficializar aqui. Parado. O texto diz servos, que na verdade não é servos, no original a palavra grega é escravos, que tem um peso ainda mais forte ainda.
Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. Nisto, ninguém será tratado com parcialidade. Então, aqui é um texto claramente que mostra para a gente que, independente do que a gente estiver fazendo, independente de qual que seja o trabalho que a gente estiver fazendo, a gente tem que fazer com cuidado, com o mesmo cuidado, carinho e dedicação que o bom agricultor cultiva o seu plantio na lavoura, e entendendo que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, não para nós, mas para Cristo. A gente não está servindo ao nosso patrão terreno, a gente está servindo ao patrão celestial. A gente não está fazendo isso para poder agradar as pessoas do nosso redor, a gente está fazendo isso para poder agradar a Cristo, agradar a Deus. Tudo que a gente faz para poder agradar a Deus tem que ser feito com o máximo de cuidado, de carinho, de atenção, de dedicação, para poder ser uma coisa bem feita, né? Até porque isso aqui, inclusive, coloca o nosso trabalho, mesmo que secular, como mais uma forma da gente adorar a Deus e dar testemunho de quem é Cristo de verdade. Quer comentar alguma coisa até agora? Não, é bom. Então, beleza, então vamos seguindo. Tem outros textos também que falam a respeito disso. O texto paralelo semelhante ao texto de Efésios, né, mas eu prefiro pegar o de Colossenses. Principalmente porque nessa parte aí ele destrincha mais. E é engraçado porque, como eu falei, essa palavra servos aí não é a tradução correta. A tradução correta seria escravos, porque existiam muitos escravos, né, no sistema da época, né, no Império Romano. Era muito comum. Só podia ser escravo porque era de outro povo e perdeu uma guerra, podia ser escravo porque nasceu escravo, ou podia ser escravo porque era uma pessoa livre, porém se afundou em dívidas, e aí ele pagava a dívida através de um trabalho escravo. Podia ser temporário, ou a maioria das vezes, quando a dívida era muito grande, né, era para a vida inteira, e comprometendo não só ele, mas também as próximas gerações. Né? E o escravo, desde sempre, ele não era alguém bem tratado, né? Na maioria das vezes, ele era alguém que era sobrecarregado com o trabalho, maltratado pelo patrão, castigado, chicoteado, passava por muito perrengue quando ele era vendido para outra pessoa, né? Porque o cara que era o dono dos escravos, para vender, né? Também forçava jornadas longas, insalubres e tudo mais. E mesmo assim, Cristo, através de Paulo, né? Eu ia falar Paulo, mas na verdade é Cristo através de Paulo. Ele chama a gente a fazer, mesmo que as pessoas que estão na condição de serem escravos, a fazerem um trabalho com a mesma dedicação que alguém que trabalha por conta própria, que trabalha de maneira livre, trabalhar o que tem vontade. Né? Então, essa ideia de trabalhar com amor, com dedicação, com o mesmo cuidado, repito, com o mesmo cuidado que um bom agricultor cultiva a sua terra, ele se aplica para todos, para todas as pessoas, sem nenhuma exceção. O próprio último versículo fala isso. Quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita, e nisso ninguém será tratado com parcialidade. Ou seja, não importa quem seja, se você não cumprir com essa ordem de Cristo, de ser dedicado no seu trabalho, você vai ter que prestar contas disso em algum momento. Certo? Interessante que você falando desse escravo, tem aquela parte, a parte de Filemão, né? Um livro, Sim. uma carta, né, muito curta, né? Um capítulo só. Eu costumo dizer que é o bilhete de Paulo a Filemão, né? Porque eu sou cartas maiores, né? Ali é um bilhete só. E ali, cara, ele. Um capítulo só? Acho que é 2 menos agora. Mas acho que é só. Mas ele fala, né? Ele elogia Filemão, e fala que a fé dele, né? Eu vou falar da fé dele, né? Do amor dele por Jesus, pela igreja, pelos santos, no caso ele fala, usa esse termo. E ele fala ali para receber de volta, né, o escravo que escapou, né,
fugiu, no caso, e provavelmente roubou ele, né? Porque ele fala assim, Sim, para receber ele de volta e não levar em conta as coisas que ele fez, os danos que ele deu para ele, né? Mas ele fala, vai receber ele de volta agora como um irmão em Cristo, né? Então, ele chama ele de filho até, né? sim, Faz apelo em favor do meu filho, Onésimo, que eu gerei enquanto estava preso. Ou seja, ele evangelizou ele quando estava preso. sim. Então é muito interessante esse. Eu tenho até vontade de fazer uma pregação sobre isso, cara. É interessante. Porque esse é uma. É como, vamos botar assim, um parâmetro nosso, né? Vamos fugir um pouco aqui da parada, mas é como se a gente tivesse. A gente é cristão, e a minha uma pessoa que não é cristão, é a nossa amiga, e ela pegou e a gente se desentendeu, e nesse mesmo tempo ela se converteu. Né? E agora eu tenho que deixar de lado esse desentendimento com ela, e agora receber ela como meu irmão em Cristo. Porque, como eu até falei da outra vez, né, a gente tem Deus como pai, então a gente não está escolhendo irmão. A gente é Sim, irmão em Cristo, tem que escolher. Não importa se o cara é de direita, se ele é de esquerda, se ele é branco, se ele é preto, se ele é anão, se ele é pobre, se ele é rico, não importa, ele é irmão em Cristo. Não tem essa, como o Paulo fala, não tem grego, não tem judeu. Todo mundo é uma coisa só. Então, o Tony Paulo ele fala, né, desse sentimento por Onésimo e pede para, suplicando por ele, né, para receber ele como irmão em Cristo agora. Então, ele fala, é bonito o jeito que ele fala, né, eu mando para ele falar para você como se fosse meu próprio coração. Né? Então, ele fala, chega a ser filosófico, né? aham, Então, ele está falando, eu estou ligado tão emocionalmente com ele, né, então, trata ele dessa forma, né, tenha carinho com ele. Então, ele fala daquele, né, manter ele com ele, né, mas ainda entende que ele é senhor do Onésimo. Né? Então, em ele momento nenhum pede, ele, pede para ele fazer isso com espontaneidade, não fazer algo de forma forçada. Né? Até porque Deus sim, não se alegra de performance. Deus se alegra com entrega com o coração. Então, por isso ele fala, faz isso com o coração, não faz isso com amor, né? Não receberia só porque eu estou falando, mas tenta fazer isso da melhor maneira possível. Então, cara, eu vejo assim, esse parada do escravo, ela é muito bonita, né, essa passagem, e o Paulo, ele trata isso com muita sutileza, né, cara? Porque ele entende o contexto que ele está vivendo, né, que eles estão de escravidão, né, mas trata isso com muito amor, entendeu? sim, é interessante que, de maneira teórica e geral, ele, nesse texto, né, de Colossenses, fala dos escravos, mais para frente, no começo do 4, né, no primeiro versículo 4. Ele também fala a respeito de como que deveria ser o comportamento correto dos senhores, que é para tratar com paciência, com gentileza, aqueles que estão debaixo dele, sabendo que, da mesma forma que ele é senhor de alguém aqui na terra, ele tem um senhor no céu, né, que é Cristo. Então, ele coloca de maneira geral, e em Filemon ele é como se fosse um exemplo, né, desses princípios serem aplicados na prática. Ele dá uma série de recomendações que são nada mais ou menos que a prática daquilo que ele já tinha falado em dois momentos antes, em Colossenses e em Efésios, de como que deveria ser o tratamento dos senhores, né, com os escravos que estão debaixo dele. E com certeza, quando estava conversando com Onésimo, ele instruiu Onésimo também a ser um escravo, né, um servo, da mesma maneira que já tinha escrito, né, tanto em Colossenses quanto em Efésios. É Sim. bem interessante, uma aplicação prática e real, que foi registrada, né, de um ensinamento dele muito bom e complicado, né, porque negócio, relação de escravo para patrão, né, não é fácil. Boa noite, Heber, tudo bom? Olha, meu E amigo. aí, Como é que estamos tá me aí? escutando? Eu Oi, estou tá muito bem. escutando? Sim, você me escuta bem? Show. Dando uma passadinha por aqui. Show de bola. A gente está discutindo sobre o capítulo 2, que ele continua, né, exatamente onde ele parou no capítulo 1, que ele encerra o capítulo 1 falando, né, que o mandato do masculino era cultivar e guardar,
E aí ele começa no capítulo 2 a destrinchar mais cada uma das palavras, dando origem às aplicações, né? E seguindo aí o baile aí na história. A palavra que ele usa para cultivar aqui, né, a palavra que está em Gênesis 2, né, a palavra avad, que significa trabalhar, servir, adorar, e às vezes aparece como substantivo, né? Pode ser também a palavra usada para servo, trabalhador, oficial, adorador, ou seja, é uma pessoa que não está ali para poder ficar no ócio, não está ali para poder ficar à toa, é alguém que está ali para poder ativamente trabalhar para servir uma outra pessoa, né? Servir um próximo, cada um na sua aplicação aí, né? Basicamente foi o que a gente falou agora, certo, Lucas? Sim. Então, beleza, então. Então, aqui no esquema aqui, a gente falou de que essa palavra, né, ela tem um sentido mais inicial, mais literal, que é o cuidado, né, do cultivo agrícola mesmo, de um lavrador que cultiva a sua plantação. Uma aplicação disso para o trabalho, né, em geral, a gente até citou a passagem de Colossenses, né, 3, 22 a 25, que é quando Paulo instrui a respeito de como que deveria ser o comportamento dos servos, né, dos escravos, que se converteram. E o livro traz também que existe uma aplicação disso também no trabalho espiritual. Se eu vou transmitir o livro aqui. Cadê? Aí tem alguns trechos que eu destaquei, né? Nós homens somos chamados a cultivar qualquer campo que Deus nos tenha dado. Os homens devem ser plantadores, construtores e cultivadores. Ou seja, isso aqui que, a princípio, né, no contexto bíblico, se aplica mais no contexto agrícola, no contexto de cultivo, que era a intenção inicial no jardim, ele se aplica para todas as áreas que a gente estiver envolvido. E aí a gente estava falando, né, sobre como que isso se aplica no nosso trabalho, no nosso dia a dia, independente aí de qual seja. Qualquer área que você estiver, faça com dedicação, como se você estivesse, né, cultivando, cuidando, trabalhando, se dedicando àquilo que você está fazendo, e aí assim você vai estar cumprindo com o seu mandato e servindo a Deus desse jeito, né? O trecho que ele destaca aqui: um homem fiel, portanto, é aquele que se dedicou a cultivar, construir e criar. Os homens deveriam usar seus dons, talentos e experiências para obter sucesso em causas que, se forem casados, tragam provisão para as suas famílias. Ou seja, a figura do homem que trabalha para poder servir a sua família, né? Trazendo a provisão, trazendo sustento, cumprindo com o seu papel de trabalhador, de nunca ficar à toa, né? Sempre lutar aí através do trabalho. Eu não sei se você já viu, não. Existe hoje em dia uma linha, a gente entende, né, que o homem ele é o pastor do lar, né? Não dá para falar sacerdote, que sacerdote, nosso sumo sacerdote é Jesus, né? Então, o sacerdote de cada um de si mesmo, mas é pastor do lar. Só que por aí, por causa dessa implicação teológica, de que o homem não é sacerdote do lar, porque sacerdote é aquele que vai oferecer, vai usar o meio de graça para salvação da família, né? Como que Jó fez. Lembra que naquela época ali não tinha. Jó é um patriarca, né? Ele não é um. Foi antes das leis e tudo mais, no campo Antes de Moisés, antes da do Então, ele é um patriarca, ele é filho de Abraão. Então, por isso que ele está ali como sacerdote, né? E aí, teologicamente, se a gente fosse falar aqui de sacerdote do lar, estaria errado, porque cada um agora é sacerdote de si mesmo. Então, não posso representar outra pessoa no pecado dela. Quem faz isso é Jesus, como um sacerdote. Exatamente. Aí, mas por causa disso, dessa implicação teológica que é correta, algumas pessoas, elas diminuem o peso da masculinidade do lar, do pastoreio do lar, e aí, infelizmente, alguns caras com má teologia, outros mal intencionados, vão usar isso. Não, cara, não tem problema não a mulher trabalhar, eu também não vejo problema a mulher trabalhar, mas eles colocam assim, o cara pode ficar cuidando da casa e a mulher trabalha. Não tem a mulher, não tem homem, não tem judeu, não tem grego, usa essa desculpa esfarrapada para
vagabundear, na verdade, né, cara? A palavra certa seria essa. Infelizmente, os caras usam da teologia nesse sentido para aplicar para o benefício próprio. O cara não quer carregar, ter esse fardo, ter esse peso de ser responsável, né, de liderar, de estar ali à frente. E um homem é chamado para várias coisas, para liderar, para proteger, para prover, para pastorear. Então, eles usam esse benefício teológico, entre aspas, né, esse artifício teológico, que é certo, né, é tomar a teologia correta, mas para eliminar completamente o seu papel dentro do lar. Tirar a responsabilidade do colo Tirar dele, ele né? da Ser régua, eximir da entendeu? responsabilidade. Né? Aí ele vai citar ali, por exemplo, as mulheres que Paulo cita nas cartas, né? A Priscila e Áquila, cita primeiro ela, para falar que ela é líder e tudo mais. E aí, enfim, aí outros vão usar isso para pastoreio feminina, enfim, um monte de coisa. Mas eles vão usar isso na maioria das vezes, vocês já viram isso. Mas para tirar esse, vamos dizer assim, estereótipo masculino, né, de liderança e tudo mais. E aí os caras não gostam que fala de liderança, entendeu? E assim incomoda os caras, né? Porque uma coisa que eu acho interessante, se você parar para pensar, por que muitas vezes os caras não gostam do movimento de masculinidade dentro das igrejas? Porque se os homens começarem a se armar com boa teologia, né? Entender melhor de teologia e começar a questionar algumas coisas, eles podem colocar até a masculinidade dos líderes em xeque. Eu não falo isso que é uma realidade de uma igreja reformada, eu não acredito que seja, tá bom? Mas no muito geral, mesmo, generalizando, entendeu? Tanto que eles vão usar aqueles artifícios, né, precários teológicos, que é não tocar no ungido, não pode questionar. Usam aquele livro do John Beverly, que é Cultura de Honra, que é um livro horrendo, cara, terrível aquele livro, cara. O cara ele cita vários textos, não pega o contexto de nenhum texto, e sinta aquilo ali para poder provocar a pessoa com uma cultura de honra, ou seja, você não pode questionar a autoridade, né? Eles vão usar aquele artifício do escândalo, ai de quem vem no escândalo. Olha a teologia que eles usam. O problema não é quem fez o escândalo, o problema é quem anunciou o escândalo, ou seja, quem está causando um alvoroço. Eles usam ai de quem vem o escândalo nesse sentido. Ou seja, o problema não é quem fez, o problema não é o pastor que abusou, o problema não é o pastor que adulterou, o problema não é o cara que desviou o dinheiro, o problema é quem está denunciando. Se a gente for levar essa risca, então Jeremias, Oséias, Isaías, não tem um profeta que está no céu, tá tudo no inferno porque já tirou o escândalo, né? Então você é uma teologia de canalha. A palavra certa é essa. Canalha, desse sentido aqui do escândalo, entendeu? Porque os caras usam para benefício próprio. Principalmente esses caras que são famosos, entendeu? Esses caras que são famosos, eles vão usar isso para se proteger no meio deles. Infelizmente é uma realidade, cara. É uma realidade. E incomoda quando homens se juntam, né, para um movimento nesse sentido, não por causa da masculinidade em si, mas porque os caras vão entender melhor teologicamente como Jesus ele protege a igreja. Jesus ele não vai proteger a igreja escondendo dela os pecados. Pelo contrário, cara. Se você pegar ali, por exemplo, quando ele fala em Mateus 18, sobre atrás do irmão, né, que pecou contra você, ele fala, se o cara não se arrepender, você vai expor isso a público. Vai trazer. Primeiro você vai sozinho contra ele, né, falar com ele, olha, você fez isso. Se não der certo, você leva alguém junto com você. Se o cara não se arrepender, você vai colocar isso à luz. E Jesus ainda fala, olha, é bom que haja divisões entre vocês para que se manifestem os verdadeiros. Que haja divisões. Então, as pessoas, elas querem maquiar, dizer paz, onde não tem paz, e aí, cara, faz essa teologia dos canalhas, né? Proteger aqueles que estão nos seus pecados, né? Porque eles têm qual cargo de liderança? Não, cara, não tem isso aí. Não existe pastor, vamos dizer assim. O pastor verdadeiro é Jesus. Ele que cuida de nós, ele que está regindo a sua igreja, e a igreja que ele vai buscar é pura, cara. Uma igreja pura. É uma igreja que se santificou, é uma igreja que ele completou a obra nela, né? E... Só essa frase que você falou da ideia de não tocar no ungido já me deu uma raiva aqui que você não faz nem ideia. Ainda bem que Deus está me dando paciência ao longo dos anos de caminhada
Pra não estourar com umas coisas que a gente ouve, né? Não tocar no... Eu mereço. É santo não disso aí, cara, porque Ai. faz parte se revoltar com isso, mas também a gente não pode se revoltar ao ponto de não derramar lágrimas por isso. Aí eu acho que o grande sentimento que a gente tem, além de revolta, é também tristeza pelo que acontece. Não, com certeza. Quando o próprio Paulo, inclusive, em Filipenses 3, quando ele estava vendo as pessoas que estavam fazendo determinadas coisas dentro das igrejas, atuando como verdadeiros falsos profetas, que é o que são as pessoas, né? Ele fala que, ele vai assim, essas pessoas são, e agora escrevo até com lágrimas, inimigos da cruz de Cristo. Isso. Então, quando ele contempla uma pessoa, na realidade, ser inimigo da cruz de Cristo, Paulo, obviamente, ele se revolta, tem a firmeza de combater, sempre, mas ele não deixa de se entristecer, porque ele sabe que aquela pessoa está num nível desastroso, não tem? No nível, tipo assim, se tivesse uma escala no inferno, é no nível das pessoas que mais vão pagar. Das pessoas que são usadas pelo diabo para se infiltrar na igreja e fazer coisa errada, né? Os falsos profetas. Porque o próprio livro de João fala que os falsos profetas, eles estão com o espírito do anticristo. E com certeza o castigo para as pessoas não vai ser nada bonito, né? Então realmente a gente tem que ter essa noção, até porque se a gente tem até a noção, né, das lágrimas, igual essa figura que Paulo trouxe, a gente vai se compadecer para elas e vai ter a coragem, pelo amor, não é nem por qualquer motivo de raiva, de combate, mas pelo amor àquela pessoa, a gente vai cumprir com o nosso papel de alertar a pessoa do mau caminho que ela está, né? Você falou sobre escala, a Bíblia até dá a entender em questão de sofrimento, né, a pessoa que foi condenada, a Bíblia dá a entender que essa pessoa vai ter níveis de sofrimento diferentes, né? Por exemplo, quando Jesus fala ali, ai daqueles que fizerem mal a esses pequeninos, e ele fala assim, é melhor que se rolasse no pescoço, se jogasse no precipício, do que aqueles que fazem mal a esses pequeninos, né? Amarra a pedra gigantesca no pescoço, pô, do penhasco é mais fácil. Que a régua ali é diferente, entendeu? Exatamente. Jesus, ele é protetor, cara. Ele ama as pessoas, né? Ele ama a sua igreja, então ele tem apreço por ela. Ele guarda, é o próximo ponto, inclusive, do capítulo aqui, ele guarda. Exatamente, ele guarda e é justo, cara. Então, tanto que o sangue de Abel até hoje está clamando. Então, há de haver justiça, né? Deus não vai deixar nada impune, entre aspas, né? Porque ele mandou seu filho no nosso lugar para morrer por nós, né? Sofrer por nós. Mas nós vamos dar conta de cada palavra que nós falamos, a Bíblia deixa claro isso. Mas como também deixa claro que nós temos um advogado justo, né? Se caso nós pecarmos, né? Então, a pior coisa que pode acontecer com um crente ou com outra pessoa é Deus entregar a ela aos seus prazeres, Deus entregar a ela a sua mentalidade da depravação. Deus pode largar a mão, entendeu? E isso acontece. A gente crê na soberania de Deus, mas a gente também crê na responsabilidade do homem. A gente não pode anular um outro, né? O tio Nico tem a expressão de que ele fala assim, a pior coisa que Deus pode fazer com o ser humano é virar para ele e falar, seja feita a sua vontade. Exatamente. Deus falando pro homem, seja feita a sua vontade, não tá do homem. Aí já era. Aí é sinal que ele já abriu mão e já Pois é. E isso não é o caso, por exemplo, de um cristão que não consegue abandonar tal pecado, vamos dizer assim. Ele está lutando, né? Ele está ali, sofre por aquilo, ainda derrama lágrimas por aquilo, mas é o cara que já está pecando suficientemente. Tá ligado? Uma palavra de confronto não faz mais efeito nele. Um chamamento ao arrependimento não faz mais efeito no cara. Ele não sente nada. Não se sente incomodado. Entendeu? E aí sim, cara. Aí sim é o cara. Aí fica difícil. Só a misericórdia de Deus mesmo, entendeu? Aí liga o alerta vermelho, né? Aí é complicado para ele. Porque a pior coisa que pode acontecer com ele é isso. Entendeu? Então, por isso, mas eu acredito que, tipo assim, nesse sentido de pastores que usam a teologia nesse sentido e tudo mais, pode ser pessoas que façam isso com uma teologia mesmo, né, porque elas foram ensinadas dessa forma, como tem gente que é canalha mesmo, mas usar isso para benefício próprio. Um vai proteger o outro ali dos seus pecados, né, dos seus crimes, por exemplo. Vai acontecer, entendeu? Por isso, cara, a gente tem que ter muito temor a Deus. Por exemplo, quando acontece lá na Ananias e Safira, o fato deles morrerem ali perante as pessoas, a Bíblia fala que isso causou um temor entre as pessoas, né? Por quê? A santidade de Deus não muda em nenhum momento, cara. A gente mudou de um testamento para o outro, mas Deus continua santo. As pessoas esquecem isso. Elas querem usar a graça como
um método para pecar, né? E Paulo chega a citar isso lá em Romanos, né? Olha, onde abundou a pecado, superabundou a graça. Mas eu vou continuar pecando? De maneira alguma. Pelo contrário, cara. Se você de fato nasceu de novo, o seu desejo é não pecar. O desejo é Jesus. Esse é o seu muito mais precioso para você. Então, a não ser que você seja um crente ainda carnal, infantil, né, que ainda está aprendendo, ou ele está tomando leite ainda, isso pode acontecer. Mas aquele que já entendeu, cara, que não é natural o cristão continuar gostando, não se incomodar com a vida de pecado, né, com os erros, não é natural. Da mesma forma, um cara que ele é ocioso. O cara, ele quer ter uma família, ele quer prosperar, mas não quer trabalhar. Ele quer depender dos pais a vida toda. Entendeu? Esse cara não é bíblico de nenhuma forma, cara. Uma coisa é você passar por um momento de dificuldade, precisar de ajuda dos pais, não vejo nenhum problema nisso. Não é o meu caso, eu acho que poucas vezes eu precisei alguma coisa nesse sentido, né, um dinheiro emprestado, e quando eu peguei, eu paguei, né? Então, cara, é muito difícil ver essa realidade dentro da igreja dos caras que não querem nenhuma responsabilidade. Às vezes Aí os fica caras fácil acham demais, né? às vezes os caras acham que, tô dando dízimo, tá ótimo. Né? E às vezes os pastores se conformam com isso, cara. Né? Porque você vai ter uma igreja ali, uma igreja adestrada. Vou pegar o que eu quero aqui, os caras estão dando dízimo aqui, tudo bem, entendeu? É triste a situação, cara. Triste, entendeu? Então a gente tem que aproveitar cada pessoa que dá crédito aí a nosso movimento aqui, né, de compraria e tudo mais, entender que isso cara, é interessante. Quando eu falo dessa parada com as mulheres, elas são as que mais ficam empolgadas com esse negócio, cara. Com o que exatamente? Com a confraria, com a ideia, né, de Sim. possibilidade disso e tal. Porque você vê como que está cauterizado no homem, ele não tem responsabilidade, na verdade. As mulheres estão sentindo falta disso, né? As Glória a Deus, alguém lembrou disso, como tem que ser responsável. Legal você tá citando isso, né? Legal que você está trazendo isso à tona, porque, por exemplo, nosso caso presbiteriano, e você vai saber o que eu estou falando. A SAP, cara, é absurdo de movimentado. Essas mulheres, elas trabalham pra caramba dentro da presbiteriana, cara. São mulheres de oração, mulheres que lembram dos outros para ir visitar. E eu acho incrível isso. Acho incrível, acho maravilhoso, entendeu? E tem que ser. Mas quantas mulheres já foram pesadas nesse sentido? Outras mulheres já estão trabalhando mais do que deveria trabalhar, porque os homens não se movimentam. Estão na frente, são animados, deixam elas fazerem. E os caras não tomam a frente de muitas coisas, ou expõem a imagem delas, né? Tem a imagem aqui, por exemplo, eu citei lá naquele dia sobre os Fromeses, né? Sobre os apóstolos. Cara, não tem nenhuma mulher apóstolo, cara. E os apóstolos morreram de maneira brutal. Imagina se tivesse uma mulher no meio dos apóstolos, cara. O único que não morreu brutal foi o João. Morreu de velhice. Mas sofreu também, foi preso e tudo mais. Então, Deus, ele protege as mulheres, Jesus protege, mas nesse sentido, não dá nenhum à frente para elas, porque o campo de batalha para o homem é algo para sofrer, cara. E o nosso maior exemplo de sofrimento é Jesus. A gente nasceu para sofrer, entre aspas, né, pela causa de Cristo, sofrer as críticas no lugar das esposas, né, das irmãs da igreja. Esse é o sentido para mim, de dar a cara a tapa, de você assumir uma função de risco, né, por amor a essas irmãs, por amor à esposa, né, as mulheres mais velhas da igreja, por mais que elas possam querer, às vezes, fazer as paradas, tudo bem, faz as homenagens, faz as visitações, mas a gente não pode ser covarde, tá ligado? Nesse sentido de Porque é bom para o próprio homem ser ativo, né? É bom para o próprio homem estar ativo também, né? Porque é a grande questão aí, o homem ele foi colocado para poder ter esse incentivo de ser o cara que vai fazer o cultivo, né? Que é a imagem que ele usa ali o tempo todo. Cultivar, que é a ideia de você ter a iniciativa de
começar coisas, começar trabalhos, e se dedicar a esses trabalhos para que ele, né, cresça, progrida, prospere e tudo mais. Ser a pessoa ativa, agir, né, usar a energia que Deus te deu, a cabeça que Deus te deu e tudo mais, para poder conseguir produzir coisas boas, né, uns aos outros. É uma forma de servir uns aos outros, né? O grande resumo de todas aquelas relações que Paulo coloca, tanto em Colossenses quanto em Efésios, né? De marido com mulher, de pai com filho, de servo com o Senhor. Na verdade, o resumo de tudo sujeitar-vos uns aos outros, servir uns aos outros. Né? E a gente foi colocado aqui Ajudar a para levar a carga um dos outros. Não deixar o irmão levar sozinho. Exatamente. Situação, Então, o resumo de eu cansei de ver algumas vezes tal pessoa reclamando que tá acontecendo muita coisa, tá puxado, tá difícil e tudo mais, e aí porque a pessoa tá levando muitas responsabilidades para ela, né? Dentro da igreja, entendeu? E aí adoece, cara. A gente não é anjo, a gente não é super-homem, nem super gospel. Vai adoecer, cara. Vai adoecer. O cara, a gente tem um limite, né? A gente não pode achar que a gente atingiu a divindade ao ponto de carregar tudo sozinho. Não, nem foi para isso. Deus colocou a gente justamente num ambiente de uma comunidade, que é a igreja, para que todos possam ter parte na obra, né? Não apenas uma pessoa, né? Então, nem a pessoa pode querer se livrar, né? Querer se livrar do trabalho colocando em outra pessoa, e nem a pessoa pode querer todos os trabalhos para si, né? É claro que se ele sentir que Deus está mandando, é bom que ele tenha um estilo de obediência, mas que ele nunca recuse ajuda, né? Porque ele tem o dever de compartilhar com outras pessoas, né? A participação na obra. Bom, seguindo aqui, esse outro trecho que eu grifei aqui, ele continua, né? Reforça mais uma vez de que o nosso trabalho ele tem que ser um trabalho, mesmo trabalho secular, no nosso dia a dia, tem que ser um trabalho que é feito além do trabalho comum. Ele tem que ser um trabalho feito com dedicação e com o coração, né? O trecho diz: o cristão deseja corretamente que seu trabalho traga mais do que dinheiro para si mesmo e sua família. Os homens cristãos também devem desejar cultivar algo digno para a glória de Deus e o bem-estar de seus semelhantes. É fazer para Cristo. É fazer com o coração, com dedicação e com o intuito de ser, entenda o que eu quero dizer, a extensão de Cristo atuando na vida de uma determinada pessoa, né? E toda pessoa que exerce um trabalho, ela está exercendo um trabalho para servir outra pessoa, para poder oferecer algo valioso, seja um produto, um serviço, qualquer coisa que seja, para uma outra pessoa, e ser recompensado por isso, né, na medida do trabalho, do esforço que faz. Então, ele tem que entender essa essência que Cristo coloca na gente, que é o cultivo, no seu sentido mais profundo. Né? Até coloquei aqui no esquema, que é a questão da ênfase no cuidado. No cuidado que a pessoa tem que ter em tudo aquilo que ela faz, não só com as coisas que está fazendo, mas também com as pessoas, né? Porque o grande ponto aqui diferencia esse trabalho, esse cultivo de outras formas como as outras pessoas fazem, é justamente o cuidado e a dedicação que nós temos que ter, porque a gente, igual, né, tá no texto de Colossenses, a gente faz para Cristo, para agradar o nosso Senhor Celestial e não a ninguém aqui na Terra. Outro trecho que ele fala: devemos nos envolver com o coração das pessoas colocadas sob nossos cuidados. Os dedos de um homem devem estar acostumados a trabalhar no sol do coração humano. Eu acho que aqui eu interpreto que aí já é ele falando mais dos trabalhos que a gente envolve mais diretamente na vida das pessoas, dos trabalhos espirituais, né? Que aí seria o outro ponto aqui do esquema representado aqui. A terceira aplicação dessa palavra avad seria a aplicação dela no trabalho espiritual. Da mesma forma que o agricultor tem o trabalho de cultivar, de cuidar, de se dedicar, de tomar atenção, de nutrir todo aquilo que ele está semeando, e também, né, toda pessoa que está fazendo um trabalho qualquer tem que fazer com dedicação para Cristo. O trabalho espiritual, então, nem se falha, né? Esse sim aí tem que ter toda a dedicação, o máximo possível, todo o amor de Cristo no coração, para poder trabalhar na alma da pessoa, né? Ser servo de Cristo
de maneira que Cristo atue na alma das pessoas, não só diretamente, só, né, sozinha, né, só com a pessoa, mas também através de outras pessoas, né? Então isso é muito importante. Sim. O que você falou sobre essa extensão de Cristo, cara, Paulo também deixa isso claro, né, cara? Somos o corpo de Cristo, né? E esqueci a carta agora. 1 Coríntios. Vou abrir aqui. Estava lendo hoje, me veio a cabeça essa passagem sobre que Deus dá o crescimento, né? Mas ele fala assim: olha, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Ele vai expor isso aqui mais também sobre o corpo de Cristo, né? Mas tudo que ele está falando aqui tem interligação, né? Mas aqui ele está falando do caso das dissensões, né? Ele fala aqui sobre Apolo e tudo mais, né? Que as pessoas estão falando que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E aí lá lá no versículo 7 ele começa a iniciar, né? De um modo de que nem o que planta é alguma coisa, ou seja, não é porque eu estou pregando, não é porque a Paulo está pregando. Nem o que rega, né? Não é porque agora Paulo está ensinando o que eu ensino. Mas Deus dá o crescimento. Né? O que planta, o que rega só um, e cada um vai receber o seu galardão, cada um vai receber sua recompensa, né? Mas ele fala, olha, a gente é cooperador de Deus nesse sentido. O que importa aqui não é quem está fazendo. O que importa é que é para Deus, né? E Deus vai dar o acréscimo, Deus vai fazer crescer, né? Então a gente tem que ter essa mentalidade, cara. Eu estou fazendo aqui, eu estou cultivando, eu estou plantando, mas é Deus que vai cuidar. Deus que vai dar o crescimento. Porque, por exemplo, se eu não estiver ligado em Deus, se eu estiver fazendo as coisas impropriamente, a chance de não dar certo, cara, é grande. Não quer dizer que não. Ah, não deu certo, quer dizer porque eu estou fazendo besteira, eu estou em pecado. Não quer dizer isso também, não. Mas eu tenho que estar em uma unidade com Deus, eu tenho que estar ligado com Deus, eu tenho que estar certo perante Ele, fazer as coisas sem arrependimento, vamos dizer assim, né? Fazer as coisas de uma dupla, não tem como. Mas, primeiramente, eu estou fazendo, estou cultivando, estou guardando, estou plantando, mas quem vai dar o crescimento é Deus, cara. Deus que vai cuidar disso aí. A gente é só um instrumento no mundo dele. Apenas um instrumento, né? Por isso que não sei, isso já desde o Antigo Testamento era assim, né? Todo mundo sempre, no Antigo Testamento sempre, tem vários textos que o profeta ou alguém que está falando em nome de Deus, ele deixa bem claro que ele é apenas um mero instrumento, né? Isso com certeza é levado ao quadrado, né, no Novo Testamento. Bom, aí tem ele passa, depois que ele desenvolve o significado desse desenvolver e cuidar, ele aplica isso também no lar. O trecho grifado aqui, eu vou ler o trecho todo. Esse mandato bíblico de cultivar, aqui com ênfase em desenvolver e cuidar, destrói um grande equívoco em relação aos papéis de gênero. Fomos ensinados que as mulheres são as principais nutridoras, enquanto os homens devem ser fortes e silenciosos. Aí vem o trecho principal. Mas a Bíblia chama os homens a serem cultivadores, e isso inclui ênfase significativa em cuidar do coração daqueles que estão sob nossa responsabilidade no lar, né? Um marido é chamado a nutrir a sua esposa emocional e espiritualmente. Um pai é chamado a ter o propósito de lavrar e nutrir o coração de seus filhos. Então, é mais uma forma de você aplicar essa ênfase no que quer dizer a parte de cultivar do mandato bíblico que está lá em Gênesis 2, né? Ele tem que ser feito com dedicação, com amor. O Paulo, em Colossenses 3, 12, se não me engano, ou um pouco depois, ele fala, o amor é o vínculo da perfeição. Então, se você quer fazer uma coisa de maneira perfeita, basta fazer com amor. Se você fizer o que você fizer, cumprir com o seu propósito de cultivar um homem de Deus com amor, você vai fazer isso de maneira que o Deus chamou. Inclusive, de maneira, né, a nutrir emocionalmente e espiritualmente as pessoas que estão ao seu redor, que estão debaixo do seu cuidado, né? O marido com sua esposa, um pai com seu filho. E para a gente não cair também naquela ideia que a gente sempre tem que ser forte, bruto, distante, silencioso, falar pouco, né? Ser mais despachado e tudo mais. Porque
não é isso que Deus faz com a gente. Deus, no momento não é alguém distante com a gente, pelo contrário, alguém que se compadece, que tem compaixão. Jesus Cristo é uma pessoa que tinha muita compaixão, que tinha muito amor, muito carinho pelos seus, né? Deus sempre foi assim. Então, tudo que a gente faz com os outros é reflexo daquilo que Deus já faz com a gente. Se Deus faz as coisas dessa maneira, a gente não tem o direito de fazer de uma maneira diferente, só porque isso vai estar mais de acordo com características tipicamente masculinas, né? Aí é bom que quando a gente tem a visão bíblica das coisas, a gente vê a perfeição de Deus, né, em tudo. Alguém quer comentar alguma coisa antes de sair da parte do cultivo para guardar, ou não? Quer alguma coisa? Você falou aí do questão do seu Rapaz, compaixão, né? aqui eu só tô absorvendo da discussão aqui. Não tem nada a colaborar, não. Tudo bem, então. Pode falar, Lucas. Eu lembrei, cara, quando o Jonas ele vai lá, quando o Nínive se arrepende, né? Ele reclamou com Deus, cara. Eu sabia, é sensacional aquilo aí, tá ligado? Como o coração do homem, ele é duro, né? Ele tem punição. Ele fala, sabia que se ele se arrependesse, eu ia ser misericordioso com eles e tudo mais. Cara, é sensacional, tá ligado? Isso mostra realmente, nossa, às vezes a gente, como a gente tem que acolher, né? E confrontar aquele que tá errado, mas aquele que se arrependeu, cara, é amor. Entendeu? Aquele que demonstrou, confrontado, e entendeu que ele precisa mudar, é amor, cara, que eu lutei com essa pessoa. Não que eu não vou ter amor com os outros também, mas eu falo na questão de a prática ali, né? Se botar em prática, pô, o cara se arrependeu, fui até ele, falei que ele estava errado, tudo mais, o cara se arrependeu. Agora, beleza, vamos andar junto, vamos cuidar dele, entendeu? Exatamente. Cuidado com a pessoa que cometeu muito importante. Não, eu sabia que você é um Deus de misericórdia, de muita misericórdia, rico em perdoar, né? Ele revoltado, até porque era uma nação que era inimiga, né? Então, aos olhos, assim, ó, terrenos, faz sentido essa revolta, né? Faz sentido essa revolta. É o primeiro pregador que eu vejo que prega uma mensagem torcendo para ninguém se arrepender. É o cúmulo da pirraça, até onde chega a pirraça do ser humano, né? A birra do ser humano, né? Querendo que a pessoa seja castigada, espiritualmente falando, né? Que ela fosse para o inferno, só para poder satisfazer o seu desejo de vingança, né? Porque, na época, a cidade de Nínive, por mais que ela seja tratada como uma cidade independente, ela era parte daquela época de Jonas, do contexto do Império Assírio, tá? Dos Sumérios, né? O Império Assírio já tinha tido vários confrontos, e muitas vezes que prejudicou tanto Israel quanto Judá. Eu não lembro muito bem de qual dos dois reinos que Jonas era. Mas os dois, independente de qual dos dois seriam, os dois já sofreram muito nas mãos de reis, desse povo. Né? Jonas, ele faz um posto de Moisés, vamos dizer assim, né? Moisés chega lá... Moisés se implora, se coloca na frente, o cara que se coloca na frente de Deus quando ele estava prestes a tirar no povo. Jonas é o cara que quer tomar a arma de Deus para tirar no povo. Deus querendo salvar e Jonas querendo pegar e matar. É engraçado que, tipo assim, Moisés vai lá, fala com o faraó, aí ele volta para Deus, pô, eu fui lá, falei, mas não aconteceu nada que aconteceu. Os dois discutem com Deus, né? Só que um é revoltado porque teve perdão e o outro é revoltado porque não aconteceu do jeito que ele achou que ia acontecer. Entendeu? Ele achou que deveria acontecer. O outro revoltado porque aconteceu do jeito que ele imaginou que ia acontecer. Ele sabia, mas não queria, né? É incrível, porque o Jonas é um cara muito curioso da Bíblia de passagem, tá? Vou ser bem sincero. Mas, enfim, bom. A outra palavra, né, que está no texto de Gênesis, a primeira palavra é a palavra avad, que significa cultivar, e a outra palavra é a palavra chamar, que significa guardar. E aqui, para expressar melhor, eu vou pedir para o Herbert ler para a gente o Salmo 121, que eu vou transmitir aqui, se puder, por favor, Herbert. Lê para a gente o Salmo 121 que eu estou compartilhando aqui na tela, por favor. Está anotado. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma.
O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Amém. Então, olha quantas vezes a palavra guarda aparece aqui nesse texto, né? Versículo 3, não dormirá aquele que guarda você. Versículo 4, nem dorme o guarda de Israel. 5, o Senhor é quem guarda você. 7, o Senhor guardará você de todo mal. 8, o Senhor guardará a sua saída e sua entrada. Então, o tempo todo aqui é a imagem de Deus, exatamente como um guarda, como um sentinela que está ali na porta da casa, na porta do quartel, vigiando para que ninguém, absolutamente ninguém entre e passe por você sem que você deixe. Alguém que está o tempo todo com a arma na mão, atento, cuidadoso, guardando e protegendo alguma coisa ou alguém, né? É exatamente isso que a palavra chamar significa. Eu não tenho certeza, mas seu nome, mas pelo o livro descreve, é a palavra chamar que aparece aqui nesse texto todas as vezes em que é feita uma referência à guarda, né? Então, quando ele diz, ele não permitirá que você, ele não permitirá aquele que guarda você. A palavra guarda aqui é a palavra chamar, entende? Em outras palavras, né, de acordo com o livro, a palavra chamar é a palavra hebraica usada para retratar ideias como vigiar, guardar, proteger, tomar sob custódia, e como ela aparece como substantivo, ela aparece, né, como soldado, guardião, um funcionário do governo que está servindo, né, como proteger, e também os sacerdotes, né, que eram os grandes guardiões do templo, de todo o trabalho do ministério do Senhor. E essa é a segunda parte que compõe o mandato masculino que está lá em Gênesis. É cultivar, no sentido que já abordou, e também guardar. O livro, para a gente entender melhor o que ele quer dizer guardar, ele traz, primeiro de tudo, como que Deus age quando ele guarda a gente. Então aqui tem a definição da palavra, que eu falei, né? Vigiar, guardar, proteger e tudo mais. E o Salmo 121, ele expressa ao longo de todo o Salmo, esses trechos que foram lidos aqui, a ideia de Deus sendo aquele que está ali, enquanto você dorme, né? Enquanto você está ali, no momento mais de vulnerabilidade, ele é aquele que está ali, armado até os dentes, se colocando como uma barreira entre você e qualquer um que quiser te fazer mal. Só passa se o seu guarda, se o sentinela, deixar. E aí, ele destaca aqui, esse chamado para guardar completa o mandato masculino da Bíblia. Nosso mandato básico como homens cristãos é cultivar, construir e desenvolver, tanto coisas como pessoas, mas também servir de guarda, para que as pessoas e as coisas fiquem em segurança, para que o fruto do cultivo e da nutrição seja preservado. Ou seja, é a ideia daquele dono de uma lavoura, né, de uma fazenda, de alguma coisa assim, que ele não só tem o cuidado durante todo o período de desenvolvimento do seu fruto, daquilo que ele plantou, mas que também, se vier algum animal querendo estragar a plantação, ou então alguma outra pessoa, algum ladrão, algum inimigo, querendo prejudicar aquilo que ele está plantando, que ele está cuidando, ele está lá com a espada na mão, hoje em dia, né, com a R15 na mão, prontinho para poder picar fogo em quem quiser prejudicar aquilo que está sob o seu cuidado, entende? E é o que ele falou, a parte de guardar, de proteger, a outra parte do mandato masculino em todas as suas aplicações. Da mesma forma que a gente cuida, que a gente guarda e protege o trabalho que a gente desenvolveu no nosso dia a dia, na nossa profissão, a gente guarda e protege aqueles que a gente recebeu, né, em Cristo, que aceitaram a palavra do Evangelho através da nossa pregação, ou da pregação de outra pessoa. A gente guarda e protege a nossa família, nossa esposa, de qualquer pessoa que quiser mexer com ela, os nossos filhos, mata e morre se for preciso para poder proteger os filhos, e tudo aquilo que tiver sobre a nossa responsabilidade, nosso cuidado, né? A gente tem a missão também de proteger, o lado de proteger, de guardar completa o nosso mandato contra qualquer mal, né? Que ele fala, né? Nós somos como homens que se levantam contra o mal e defendem a nação da ameaça do perigo. Também, né, a ideia aqui do soldado que vai para a guerra, né? O país está em perigo, então ele vai lá e tem a atitude masculina de ir à luta para poder proteger e defender aquilo que é caro para ele, né? Aquilo que ele
entende que ele tem que cuidar. E aí, no final das contas, ele entende que cultivar e guardar, né, são um resumo, né, do retrato da grandeza, né? Diferentemente daquilo que ele acreditava antes de se converter, né, de que o retrato da grandeza, né, era aquele homem que nunca se desculpa, nunca se arrepende, nunca volta atrás. Ele entende que, na verdade, a grandeza real, né, do ser humano está em cumprir com essas duas tarefas principais, né? Cultivar e guardar, tal como está escrito aí no texto de Gênesis. Essa ideia de guardar, só um complemento até passei despercebido aqui, ela existe não só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Vou transmitir para vocês um texto do Novo Testamento que eu acho que entende e que demonstra, né, qual que é a ideia por trás da palavra. É o texto de Filipenses 4, versículo 7, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ou seja, a paz de Deus, que excede, que está além de qualquer compreensão humana, de todo entendimento, ela vai atuar como um guarda que vai proteger o coração e a mente da gente em Cristo Jesus. Mais uma vez mostrando que Deus, né, ele trata, né, nós, os seus filhos, com esse cuidado de proteção, e de que nós, como homens, também devemos cumprir com esse mandato de proteção, com tudo aquilo que está ao nosso redor e que está, principalmente com aquilo que está debaixo da gente, né, sob o nosso cuidado. E aí, no final do livro, ele conclama a gente, né, a cultivar e guardar para cumprir com esse nosso mandato, e traz para a gente aqui algumas reflexões, igual ele fez no final do capítulo 1, né? Primeira reflexão, o autor expressa preocupação com o fato de que os homens foram ensinados a ser fortes e silenciosos, né? Aí vem a pergunta, o que é de errado, com base em tudo isso que a gente retratou, né? O que é de errado com um homem que é emocionalmente distante, no caso aqui, distante das coisas, das pessoas, né? Que ele se propõe, né? Ou que Deus propõe a ele para que ele guarde, que ele cuide. O que vocês acham? Podem falar, isso aí não foi retórico, não. Tá esperando ele falar, tá com o microfone mutado. Porque ele tá fugindo daquilo que ele foi chamado, né? Pois é, exatamente. Se ele é um homem emocionalmente distante, ele vai ter muita dificuldade, principalmente com cultivar, né? Que é uma coisa que exige um contato emocional maior com as pessoas que estão em volta dele, né? Das pessoas coisas que ele tem que cuidar, né? Eu imagino que seja isso. Ele não consegue proteger também, né? Exatamente. Não consegue proteger aquilo que está distante. Sacou? Perfeito. Uhum. Lucas, você fala uma coisa. É o que a gente estava falando mais cedo, né? Acho que não é muito entrado ainda não. Sobre ou já estava, na verdade, o cara se fugir desse dever dele, né, cara? E isso causa um dano, cara, gigantesco, cara. Isso pode causar um dano em gerações, tá ligado? Em gerações, cara. Porque, se for pegar aí por exemplo, a história de Davi, cara, o erro dele gera um dano em gerações, cara. Consequência para muita gente. Um peso grande, ele é o rei, né? Mas gera um dano uma reação em cadeia. Tanto que você vai pegar ali, por exemplo, um cara que quebra o ciclo da maldade, né? Neemias, por exemplo. Né? Um grande exemplo que a gente tem de um cara que foi diferente da geração que estava vindo, né? A sequência que estava tendo, ele foi um cara diferente. Né? Mas, cara, isso é comum, vamos dizer assim, né? Até em relação ao homem, ele é covarde muitas vezes. Você vai pegar o exemplo de Gideão. Cara, ali a paciência que Deus está tendo com o Gideão na conversa que ele tem é gigantesca. Porque ele está falando, muito grande. Vai lá, se eu tô a força, eu sou contigo. Aí ele, mas me dá um sinal, assim. Olha que pode um negócio desse, cara. Deus falando com ele pessoalmente ali, cara. Então, falando, olha, vai lá, eu tô com você e tudo mais. Não, mas eu preciso de sinal. E Deus sendo misericordioso com ele, como se estivesse falando com um bebê. Não, tudo bem, vou te dar um sinal lá e tudo mais. Então, cara, pra você ver como que Deus é paciente com a gente, cara. E
Mas é um retrato do homem natural, né? Vamos dizer assim, depois da queda, né? Fugir da responsabilidade e às vezes não enxergar que Deus tá ali com ele, né? Para poder realizar aquilo. Porque se eu entendo de quem eu sou filho, ou quem me comprou, cara, tudo muda. Se eu tenho convicção de quem eu sou filho, para que eu fui chamado, e da responsabilidade que eu carrego, tudo muda, cara. Tudo muda. E às vezes é essa falta de identidade é por causa disso, entendeu? Essa falta de identidade como filho, como embaixador de Cristo, né? Porque eu entendo, assim, que se eu resolvo o problema verticalmente, né, no caso, o problema é eu, Deus, se eu resolvo essa questão de identidade, consequentemente, né, por uma lógica teológica, o horizontal vai acontecer. Eu cuidar do meu próximo, cuidar da pessoa mais próxima de mim, que é minha esposa, meus filhos, e vai acontecer naturalmente, entendeu? Então, muitas vezes, essa falta de identidade, cara, que eu tenho, que a gente tem de pertencimento a quem nós pertencemos, fomos comprados, cara. A Pedro fala que nós não fomos comprados, né, pelo ouro e em prata, mas por sangue precioso. Cara. Deus derramou sangue para a gente ser comprado. A gente entende a seriedade e o peso disso. Acho que muda muita coisa. Muda tudo, na verdade, né? Muda tudo, com certeza. Cara, eu sempre. Meu filho vem aí, né? E eu sempre me pego pensando sobre a Samuel, passagem de Samuel, né? Que Deus fala com Samuel, o chamado de Samuel, né? Quando ele acorda de madrugada achando que era Eli falando com ele, mas era o Senhor falando com Samuel. E Deus fala assim para Samuel: eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tem falado a respeito à sua casa, começarei e cumprirei. Aí que chega a parte forte. Ele falou assim: porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e a responsabilidade do homem sobre a sua casa. E ele os não repreendeu. Ele não os repreendeu. E por causa daquilo, Deus castiga a sua casa, bicho. Então, a gente tem uma responsabilidade. Tem aquele lance, né? Quanto maior os talentos dados, maior também é a cobrança sobre o que você fez com eles. E Deus deu a Eli, Deus tinha um relacionamento com Eli próximo, né? Eli tinha um relacionamento com Deus próximo. Ele conhecia de Deus. Conhecendo de Deus, ele tem mais responsabilidade para falar com seus filhos sobre Deus. A gente da mesma forma. Então, mais conhecidos de Deus, mais responsabilidade nós temos de estar próximos dos nossos filhos, das pessoas que nós amamos, da nossa esposa, para a gente poder cuidar e zelar do coração deles, né? Porque senão, se a gente não faz, mais omisso nós somos. Mais do que aquele senhorzinho que fica lá no fundo do banco, lá, orando e não sabe a diferença entre dicotomia e tricotomia, entendeu? Então a gente tem um peso muito grande em relação a isso, cara. Isso é uma coisa que eu tenho pedido muito a Deus sabedoria, porque de fato a gente tem que ter essa aproximação com o nosso filho, saca? Com as pessoas que nós zelamos, no caso, né? Com as pessoas que nós amamos. Com certeza. Eu sei que você está falando real, cara, você vê na história de Israel, como que os pais, eles realmente falham nesse quesito, né, cara? E passar para os filhos, né, o que eles estavam vivendo, né? Tanto que, por exemplo, você pega a história de Jó, quando acabar o livro de Jó, né, ele fala assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Ou seja, a gente sabe que tinha uma tradição oral, né, eles falavam, não escreviam nada, e aí Jó, depois de todo o sofrimento que ele passa, né, a experiência que ele passa, ele fala: agora eu posso te ver, agora os meus olhos te veem. Ou seja, agora eu conheço o teu caráter, né, conheço, que eu não sou nada, reconheço. Então, às vezes é uma falha de comunicação, ou uma falha de
conexão, né, porque eu quero que meus filhos absorvam o que é importante para mim e para o reino, e às vezes os pais não tentam absorver, não tentam entender o que é importante para os filhos. Então, no mundinho deles, tá ligado? Eu tento fazer isso com o Heitor. Eu vou lá, eu canto com ele, né, leio com ele, mas aí também eu quero saber o que ele gosta. E aí ele está. Mano, é engraçado, porque eu toco aqui uma música que eu gosto muito de Isaías 9, né? Só a parte do Santo Santo, que é a parte que ele sabe que não dá. Mas aí, tô nessa aí eu começo a cantar a música do Dragão. Aí eu canto com ele também, entendeu? Pra entender que eu não me importo com o que ele gosta também, né? Ele é criança, ele tá entendendo as coisas ainda, mas aí, na hora de comer, eu falo, então, vamos comer, vamos orar. Ele pega e já faz os desenhos dele, né? Ele fala, vamos. Aí ele começa a orar, aí eu vejo que ele vai naquela oração repetida, né, de padrão, aí eu na frente dele, não, filho, vamos orar direito. Ó Deus e tal. Ele já fala, Pai do céu, né? Eu falei, não, vamos falar Deus, fala com Deus. Aí depois começar a entender com quem ele está falando. Eu tenho muito cuidado com isso, tá ligado? E às vezes eu tô aqui, cara, tô fazendo outra coisa, ele mesmo. Então pegar o violão e falar, pai, vamos tocar, vamos cantar. Vou pegar a Bíblia e joga assim. Eu teve ontem, na verdade, eu tava fazendo comida. Cara, eu cheguei aqui no quarto, o Heitor, eu não sei se eu tirei a foto disso, porque enfileirou um monte de livro aqui, cara. Ele fez um L aqui na cama, tá ligado? Um caminho. Fez um L. Fez um L. Livro. Mano, ele pegou o livro aqui, um livro que tava agora, que eu nem tinha visto mais. E foi tudo que junto com o outro, entendeu? Porque ele já entende, né, que é importante ler e tudo mais. Pode ser um zelo danoso, um zelo, tipo assim, vai ter que ser do meu jeito, né, porque eu acredito nisso, meu filho vai ter que ser desse jeito e tudo mais. Porque não é garantia que ele vai andar nesse caminho. Quantos homens aí que foram piedosos, quantos homens que foram realmente crentes e os filhos não seguiram aquilo, cara. O próprio profeta Samuel mesmo, o caso. Cara, então, tipo, você tem aí, você tem muita consciência que a misericórdia de Deus acima de tudo. Cara, eu conheço muitos pais que os filhos, eles estão longe, entendeu? Não estão na igreja. Porque, assim, nitidamente eles não são próximos, cara. Sacou? E isso cria uma segunda lacuna indireta, que é o seguinte: eles não sabem passar o bastão. É por isso que nós temos aquele negócio que a gente estava conversando aquele dia, o Lucas, de não ter liderança, cara. Então, os caras, eles não aprenderam a zelar e cultivar o coração dos filhos. Da mesma forma, eles não aprenderam a cultivar e a passar o bastão dentro da própria igreja. Então, as lideranças não formam mais lideranças. As lideranças não cuidam da comunidade mais, saca? E não criam novos jovens. Isso aí. E tipo assim, eu sinto que é como se fosse assim, poxa, eu aprendi na raça, então as pessoas meio que têm que aprender na raça. Ou tipo assim, ou aquele mandato de Deus que eu já vi pais fazerem com os filhos também. Tipo, o meu filho tá errado, ele que venha me procurar. Sacou? Mas Deus, ele até dá seu tempo fora, mas se é filho dele, ele chama de volta. Sacou? Mesmo que seja duro, firme, pesado, mas ele ainda fala assim: se não fosse ele que voltasse até nós, meu irmão, nós nunca se aproximaríamos dele. A gente conhece essa história, saca? Então o pai, ele precisa sempre puxar de volta. E assim, quando a gente tem que lembrar que aquele que é mais sábio é ele que mostra o caminho. Como se o filho, por si só, ele fosse cair na real. Mas não, dá a mão aqui. Sacou? Aqui você trilhou pelo caminho errado.
Vou te mostrar para onde você tem que seguir agora. Saca? Enfim, já tô prolixo já, vamos embora. Não, mas é isso mesmo. Pô, se o pai não fizer esse trabalho de mostrar, de chamar atenção, de cuidar, né, de ter o zelo de mostrar o erro, de ensinar o caminho, você tem que fazer. O pai tá aí para isso. O cara vai lá e não cumpre. Isso aí, eu acho que é um exemplo, assim como o próprio Eli, que você citou. Se fosse fazer um estudo de caso, né, é um exemplo de como o homem consegue não cumprir com esse mandato. Mesmo sendo próximo de Deus. Exatamente, mesmo sendo próximo de Deus, tendo essa consciência, ele era sacerdote de Israel, então ele era de uma linhagem de levitas que foram separados apenas para isso. Então ele foi ensinado a zelar pelas coisas de Deus, a ter o cuidado, e ele não cumpriu com o seu papel, com o seu mandato, nem com a sua casa, a ponto de não conseguir controlar os filhos, não punir os filhos da maneira que deveria, e também não cumpriu com esse mandato com as coisas de Deus. Ele não cultivou, não teve zelo pelas coisas de Deus, não protegeu as coisas de Deus dos males que os filhos deles fizeram. E muita gente... Pode passar. E muita gente... Já que você passou aqui, vem aqui, você tá bonito aqui, vem aqui. Ó, gente, essa daqui é a Eudes, a minha mãe. Olha, besteira, mesmo, você tá sendo mais bonito. E a minha mãe. Oi, gente. Tá? Esse aqui é o Lucas, você lembra dele? Eu não sei se ele tá lá na igreja. Que o Eber também da Cocaria. Desculpa, perdão. Isso aqui é a minha rainha do lar aqui, por quem eu luto no momento, até achar minha própria digníssima. Bom. Prazer. Bom, mas então ele foi um cara que não cumpriu com esse mandato nem com a família, nem com a casa dele, não dominou sobre a sua própria casa, não teve zelo pelas pessoas, o cultivo, cuidado, nem a proteção, né, de proteger a sua própria casa, e nem com as coisas de Deus. Porque Samuel, digamos que no determinado momento, né, a Bíblia fala que os filhos dele não seguiram os caminhos que seriam esperados, os caminhos corretos do Senhor. Mas em momento nenhum você vê Samuel, enquanto cumpria com essa função de juiz, de sacerdote, de profeta, em momento nenhum você vê ele deixando os filhos dele destratarem e trazerem malefícios para o povo de Israel, nem para as coisas de Deus. Ele não só não teve cuidado com a casa dele, mas também não teve cuidado com as coisas de Deus. E ele era o sumo sacerdote de Israel, ele tinha uma responsabilidade muito grande disso. E aí ele não cumpriu com o seu mandato e foi severamente cobrado por isso. Tanto que, eu estava olhando esses dias o livro de Crônicas, ele era sacerdote nessa época, porque ele era da descendência de Levi, né? Mas se você for ver nos primeiros capítulos do livro de Crônicas, de Primeira Crônicas, quando fala de muitas genealogias, até os dias do cativeiro, você vê que ele não aparece mais na genealogia de Levi. Quem aparece é a família de Eucana, que é o pai de Samuel. E a família de Eucana, a Bíblia diz que não é de Levi, é de Efraim. Mas o castigo para cima de Eli, da família dele, foi tão grande que ele nem sequer é mais contabilizado como parte da linhagem, né, do sacerdócio, do cuidado de Deus. Nem foi reconhecido como nem foi reconhecido mais. Eles mudaram a família de Samuel a partir de um antepassado de Samuel para seguir por Eucana e por Samuel e pelos filhos de Samuel. Tamanho foi o castigo dele, né, de ser esquecido pela história, que Deus proporcionou para ele, né? O filho o neto de Eli, né, o filho de Finéias, chamado Icabode. Ele fala que o moleque nasceu já com a mãe morta, não se sabe o que aconteceu com ele, ninguém nunca mais vai falar, caiu no esquecimento mesmo, né? E todo mundo que era da geração de Eli pagou em vida com isso, né? Então, isso é claro que a gente, como servo, não é para poder tacar um medo na gente, mas sem trazer, sim, uma carga de responsabilidade, para que a gente entenda que, ainda que não seja, né, em vida, mas se a gente ama Deus, a gente vai obedecer a Ele, né? Vai ser obediente à palavra dele, e a palavra dele inclui esse mandato, né, de cultivar e de guardar. E se a gente não for cobrado agora, com certeza no juízo final a gente vai ser cobrado. Mesmo que não precisar, Deus vai cobrar da gente de alguma forma, para a gente prestar contas de todas as vezes que a gente foi omisso, né, ao não cumprir com os nossos deveres, né, relacionados a cultivar e a guardar. Bom, eu acho que é isso. O livro ele encerra aqui com aquelas reflexões. A maioria aqui, eu queria trazer para a gente só essa reflexão a respeito, né, da primeira, né, que eu marquei.
do poderia estar de errado com um homem emocionalmente distante, outros são mais pessoais. Como a sua vida foi beneficiada, né, pelo cultivo, né, do coração de outro homem. Aqui fala sobre o cuidado, né, quais as ameaças para as pessoas que estão sob os cuidados. Enfim, aí eu acho que é uma coisa mais pessoal de cada um, algumas reflexões. Retoricamente passo aqui vocês, e ele já passa aqui para falar mais especificamente do trabalho, como, né, dar continuidade aí, né, falando sobre o trabalho com vocação do homem também. Alguém tem mais a falar? Paulo? Eu lembrei aqui, eu e meu avô, a gente assistia muito o filme de José, né, um clássico do José, e, cara, aquele filme é sensacional, cara. Até quem tá no filme é o cara que fez ele faz o Potifar, ele até participa do filme do Homem de Ferro 3. Ah, sim, acho que eu sei qual O falso mandarim lá, o mandarim fake, né? Uhum. Cara, sensacional esse filme, só atuação boa. E aí tem aquela cena que eu acho sensacional, e acho engraçado até por causa da reação dos caras, da atuação dos caras foi engraçada nessa cena. Mas quando a irmã de José ela é violada, né? E Jacó ele fica meio assim, de nada, né? ele fica passivo na situação, ele não fala nada, ele fica em silêncio, né? Quando ele fica sabendo, aí ele espera os irmãos, né, os seus outros filhos dele voltarem, né? E a reação que eles têm é uma ira, né, que a gente fosse olhar assim, nossa, seria uma ira santa, né, vamos dizer assim, né, a justiça do povo, né, vamos dizer assim, vai lá e eles vão massacrar os caras lá, entendeu? Mas você vê como que o Jacó ele fica passivo nessa situação, né, cara? Meio que não dá pra entender se ele tá sendo cauteloso, né, tipo, vamos esperar um pouco ver o que aconteceu de verdade, né, se foi isso mesmo, ou então fazer alguma aliança ali com eles, que foi o que foi posto ali em xeque, né? Mas se vê que às vezes a gente não tem como o Salmos 42:7 ele fala que um abismo chama o outro, né, cara? A gente tem que ter às vezes uma atitude perante aquela situação, cara. A gente tem que ter não é ser reativo, mas é ser sábio, mas também ser rápido, entendeu? Então a gente tem que pedir muita sabedoria, cara, porque às vezes um tempo perdido, né, um dia que você perde, né, ou algumas horas que você perde diante de uma atitude, uma situação difícil de lidar, mas você tem que ter sabedoria com aquilo, cara, pode ocasionar uma tragédia maior, entendeu? Um momento de, por exemplo, um filho, no nosso caso, que é o Ebra, né? Um momento que a gente não corrige na hora que é para corrigir, deixa para lá, entendeu? Pegar ali na hora que é para ser feito, entendeu? Deixar a poeira baixar. Ou então, às vezes, ao contrário, às vezes evitar, não agir no impulso para não agir pior, entendeu? Então a gente tem que ter muita sabedoria, cara, como a gente vai agir e medir o dano, entendeu? Porque tudo vai depender disso, cara. Se eu não souber medir ali na hora se eu for fazer algo para no impulso, com sabedoria, eu vou ser controlado pelas minhas intuições. Né? Então é sabedoria de Cristo, cara. Sabedoria divina mesmo. Então é um dom. Mas a gente vai ter isso, absorvendo a palavra de Deus. Como até citei lá na IBD ontem, alguém trouxe uma reflexão, e todo mundo complementou de alguma forma, né? A Bíblia fala que na multidão de conselhos tem sabedoria. Então, isso que a gente faz aqui também é muito importante, cara. Porque às vezes eu não sei alguma coisa, e na hora às vezes eu não vou saber, alguém vai falar e eu vou aprender com aquilo, e você não vai saber, alguém vai falar e eu vou aprender com aquilo também. Então, isso é muito importante, cara. Principalmente no centro da palavra de Deus. Aquilo que vai regir nosso pensamento, né, nossas palavras, onde nosso coração está indo, e principalmente colocar em prática, né? O Tiago fala, não seja apenas ouvintes, colocar em prática o que vocês estão recebendo, que é o mais importante, cara. É o que vai fazer efeito. Por exemplo, não adianta eu fazer um curso e não colocar em prática o curso que eu estou fazendo, não adianta eu fazer 10.000 aulas de hermenêutica e não colocar em prática hermenêutica, exegese, enfim. Vou dando exemplo nosso que mais serve qualquer coisa. Não adianta eu tirar a carteira de motorista e não respeitar as linhas de trânsito. Entendeu? Então, tudo é com muita sabedoria, cara. Pô, eu fico muito feliz, cara. Muito bom isso aqui. Muito bom, né? Esse momento que a gente tem que poder refletir junto, cara, e viver na palavra de Deus. Faz toda a diferença. É mais que começar na semana, né, cara?
É bom, né? Bom Mas demais. na vibe certa. Bom, o capítulo 2 foi isso. Foi um destrinchamento maior sobre essas duas palavras que são a chave, né, para entender o mandato masculino. Avad, que é cultivar. Chamar, que é guardar. Chama. E eu achei que ele retratou de uma maneira muito boa. Mais uma vez, né, sempre se baseando na Bíblia, o autor. E é isso. É o que tinha para ser falado hoje. Certo? Mais alguma coisa para poder acrescentar? Alguém? Não, para mim, Só feio. orar, né? Só orar. Só orar para nós, Lucas? Ora. Vamos orar? Pai amado, santificado seja o teu nome, Senhor Jesus. Bendito seja o teu nome. Se respiramos, se falamos, é porque o Senhor permitiu com tua graça e misericórdia. Estamos aqui, Deus, unicamente porque sentimos a necessidade, Deus, de falar do Senhor, de beber da tua água, de se alimentar, Deus, de ti, Pai. A tua palavra diz que nós podemos nos achegar confiadamente no trono da graça, Sim, receber graça e misericórdia, Deus. obrigado. Para todo momento oportuno, Deus, toda ocasião, Deus, que precisarmos, Deus. O Senhor ama ouvir a nós, Deus. O Senhor ama nós nos achegamos a Ti, Deus. Conheçamos a nossa fraqueza, a nossa limitação, Deus. Sim, Pai. E não percamos, ó Deus, esse tato, ó Deus, essa fome, Deus, de estar perto de Ti, Deus, de reconhecer o quão maravilhoso é o Senhor. E nós temos tantas coisas agradecidas. Sim, Pai. Agradecer pelo emprego, agradecer pelas pessoas que nos rodeiam, sejam elas cristãos ou não, Deus, todos têm um objetivo nesse mundo, Deus. E o nosso objetivo, nós reconhecemos, Pai, é glorificar ao Senhor como homens de Cristo. Sim, Um homem chamado ao arrependimento, e para chamar outros ao arrependimento, e se curvar ao nome do Senhor. Possamos viver em integridade, Deus. Possamos viver em verdade, sim, com prática, fruto de justiça, Deus. Nós temos a agradecer a Deus pela vida do André, Deus, sua família. cuide Seja com deles. ele, Deus. Abençoa, Deus, com a tua palavra, com o teu amor, Deus. Que Bom, ele possa Jesus. incendiar o seu coração, Deus, com o teu espírito, Pai. Que ele possa ouvir a tua voz cada dia mais, nitidamente, Deus, falando com ele. Deus, chamado, Deus, para servir, Deus, para levar outros, ó Deus, a ti, ó Pai. Sim, Agradeço pela dor do Weber, Pai, esse irmão que eu ganhei há pouco tempo, Deus, e já tem sido essencial para mim aqui, Deus, nessa jornada juntos aqui, Deus. Agradeço pela vida Deus é dele, bom, Jesus. que o Senhor possa cuidar dele, Deus, com carinho, com modo especial, Deus, do seu filho, da sua esposa, que o seu lado, Deus, possa ser cheio do teu Santo Espírito, Pai. Amém. Que o seu lado, Deus, possa ser ungido, Deus, pelo Senhor, Deus. Todos nós que estamos aqui, Deus, aqueles que não puderam participar, Deus, ó Deus, nós pedimos a tua unção, Deus, a tua presença, Deus, o teu amor, Deus, que o Senhor nos capacite, ó Deus. Ó Deus, nós entendemos que métodos são importantes, Deus. Nós entendemos que homens ungidos pelo Senhor têm a capacidade de mudar os rumos da história, Pai. Nós cremos nisso, Deus. Pela tua graça, pela tua misericórdia. Não por nós mesmos, mas porque o Senhor escolheu, Deus. E o Senhor escolhe. E o Senhor tem feito a diferença em nossas vidas, Pai. Sim, Peço que o Senhor nos ajude a sermos luz para aqueles que estão perdidos. Possamos ser instrumentos para a tua igreja. Onde quer que fomos, ó Pai, possamos fazer a diferença. Porque o Senhor é bom. E cremos na tua bondade. Cremos na sua maravilhosa graça. Cremos no teu Santo Filho, Jesus Cristo. Cremos que o teu Santo Espírito habita em nós e nos capacita a sermos melhores a cada dia. Nos convence da justiça, do juízo e do pecado, Pai. sim. E isso cremos, ó Deus.
que o Senhor possa nos direcionar essa semana, que o próximo sábado possa ser diante da tua presença, um momento sublime, Pai, um momento de confronto, de encorajamento, possamos aprender a ser homens e honrados aquilo que o Senhor nos deu a fazer, Pai. Essa missão, Deus. Sermos homens, pastores do lar, Deus. Sermos cuidadores, Pai, com o teu amor, através da tua missão, Deus. É isso que eu te peço, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso. Amém. É isso, homens santos. Homens santos. Valeu, tio. Muito É bom. isso, gente. Fique com Deus. Ô, Lucas, se você puder ficar um pouquinho aí, Beleza? para trocar uma ideia com você, não sei quem tá gravando aí. Eu tô gravando. Vou tirar aqui. Valeu, André. Bom, Um gente, abraço, vou encerrar irmão. meu dia aqui com vocês, tá? Tchau pra vocês, Deus abraço. abençoe. Até a próxima junto, irmão. ocasião aí. Valeu.